Essa chamada casta política é, no fim das contas, um comportamento oportunista. As carreiras são limitadas, e eu não vejo outra explicação para isso. Eu não acredito nesse grande plano. Preciso deixar claro. Pode até ser que exista, mas eu não acredito. Acho que as coisas simplesmente acontecem como acontecem. A gente só vai poder se dar ao luxo da moral quando realmente puder bancar isso. Se continuarmos reduzindo a economia, se começarmos a falar em bloqueios de energia ou coisas do tipo, olha, nós não somos um polo de tecnologia da informação. A SAP é a única grande empresa do índice DAX que surgiu depois da reunificação, vinda da área técnica, da área de TI. Não há muito mais o que dizer. O senhor, pessoalmente, tem a impressão de que o setor empresarial na Alemanha está ansioso para que uma política equivocada finalmente chegue ao fim? Código corrente, wait sobre pessoa. Olá, bem-vindo ao programa Contra a Corrente. Aqui apresentamos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Onde a Alemanha sempre verá a Rússia como inimiga, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Mas quem entende melhor desse assunto é o Dr. Oliver Kempkins. Ele trabalhou como executivo na SAP e na Andersen Consulting. Até a invasão russa, em fevereiro de 2022, atuou no banco russo Sberbank. Hoje, ele é headhunter em Munique. Formado em sociologia, foi professor em Stanford, nos Estados Unidos, e também em Moscou. Seja bem-vindo, Oliver Kempkins. Muito obrigado. O senhor chegou à Rússia por meio do alemão de cor viscerado com os túmulos de guerra. Como foi isso? Como acontece tantas vezes na juventude, a grande influência veio de um professor meu. Eu estudava primeiro numa escola técnica e depois fui para o ginásio. Era aquela fase em que a gente começa a ganhar asas, quer sair com os amigos, viajar um pouco, Mallorca, Rimini, nada disso me interessava. E esse professor, meu professor de artes, que era muito interessado e muito conhecedor de história, me disse uma vez, existe uma coisa que pode soar meio estranha. Chama-se Volksbund Deutsche Kriegsgräber für Sorge, mas eles organizam viagens internacionais de educação. E essas viagens eram para regiões onde durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial houve combates. Lugares onde muitos alemães morreram, mas também muita gente de outros países. Ele tinha dito que o filho dele, que eu acho que na época era um ano mais novo que eu, também tinha demonstrado interesse. E falou assim, por que você não vai com meu filho, o Johannes, que eu ainda não conhecia, para algum lugar, talvez para o leste? Vai lá, experimenta. E foi o que eu fiz. Na verdade, a gente queria ir primeiro para Volgogrado, ou para Ossoshka, que é o cemitério de soldados no norte de Volgogrado, o antigo Stalingrado. Certo. Minha mãe, que era mãe solo, e eu, que sou de Essen, olhou o mapa e disse, não, isso é longe demais. Eu nunca estive na Rússia, e a Rússia me deixa desconfiada. Você não vai. Então a gente acabou combinando de ir para a Letônia. E foi assim que viajamos pela primeira vez para Sigulda, na Letônia. Eu acompanhei uma vez um grupo de alunos num intercâmbio escolar em São Petersburgo. Esses alunos tinham entre 14 e 16 anos e se interessavam por muitas coisas, menos por história germano-russa. Durante a viagem, visitamos um cemitério de soldados alemães. E uma menina, que até então não tinha demonstrado nenhum interesse por história, parou diante de uma placa com inscrições em russo e em alemão. E de repente disse, mas é aqui que meu avô está enterrado. Naquele momento, deu para perceber como a história entre Alemanha e Rússia, de repente, entrou na vida dela. E com você, como foi? Acho que de forma parecida. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu estive, no total, acho que em 5 cemitérios de soldados. Uma vez em Petersburgo, estive em Sigulda. Eu mesmo ajudei a iniciar o cemitério na Bielorrússia, no norte de Babruysk, às margens do rio Bober, e depois estive em Rossoshka,
perto de Volgogrado. E justamente em Rossoshka, onde, se não me engano, cerca de 1.100.000 pessoas morreram na região de Stalingrado. Lá, até hoje, se você enfiar uma pá no chão, naquela famosa estepe do sul da Rússia, ainda encontra ossos. E foi exatamente o que aconteceu com a gente, porque os colegas do Volksbund que trabalhavam lá e faziam as exumações mostraram isso para nós na prática. Isso é realmente muito angustiante. A gente não conhece nada disso. Nós crescemos aqui, em meio a conforto e com uma boa estrutura. Mas claro, também conhecemos a situação, pelo menos lá no Hurgebad, de onde eu venho, em que praticamente toda semana aparece uma bomba aérea em alguma cidade diferente. Eu também conheço os mapas que mostram onde essas bombas caíram. Como morador de Essen, sou torcedor do Rot-Weiss Essen, e lembro que no campo de treinamento do RBE, há alguns anos, talvez uns 10, ainda encontraram uma bomba aérea. Ou seja, a guerra ainda está presente. Mas quando a gente está na Rússia e vivencia a cultura de lá, a cultura russa, em contraste com a alemã, é muito mais voltada para o passado. Isso é algo que dá para perceber claramente na sociedade e que também é reconhecido academicamente. Lá isso tem um peso completamente diferente. Claro que é algo preocupante. E quando a gente entende quantos soldados do Exército Vermelho morreram naquela época, a gente fala, com toda razão, dos 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas também morreram, dependendo da estimativa, entre 15, 17 ou até 20 milhões de soldados soviéticos. No total, foram cerca de 27 milhões de cidadãos soviéticos que perderam a vida nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial, ou do ponto de vista russo, na Grande Guerra Patriótica. Em que momento o senhor percebeu que essa guerra de extermínio não era uma guerra como as outras? Pelo simples número, pelo número em si. E acima de tudo, eu percebi isso pela diferença. Os soldados alemães, em geral, morriam com a plaqueta de identificação. E quando hoje se exuma um soldado alemão, normalmente ainda se encontra essa plaqueta bem enferrujada. Já os soldados russos ou soviéticos, muitas vezes não. Eles tinham aquele famoso, como se chama, um pequeno potinho, onde havia um pedaço de papel com os dados. Às vezes estava lá, às vezes não. E hoje, não sobrou nada disso. Tudo se deteriorou com o tempo. Mas também no passado, provavelmente nem sempre havia alguém lá dentro, porque era preciso mandar as pessoas rápido para o campo de batalha. E quando a gente sabe disso, está na Rússia, e conversa com russos, e não só com russos, mas também com tadjiques, ucranianos, bielorrussos, letões, estonianos, turcomenos, quase todo mundo tem uma história. Afinal, foram 27 milhões de cidadãos soviéticos que morreram. E isso a gente sente muito mais forte do que aqui, porque aqui muitas vezes não se trata só de perdas, mas também de feridos ou pessoas traumatizadas. Na Rússia, na maioria das vezes, são simplesmente mortos. Pessoas perdidas ou mortas. Como o senhor explica que o assassinato em massa industrializado da população judaica hoje seja visto como uma culpa e uma responsabilidade alemã tão centrais, mas o massacre da população civil russa e dos soldados do Exército Vermelho capturados não tem o mesmo peso? Pois é, acho que essa é a grande questão. É uma pergunta complexa. Ich glaube, das ist die Gretchenfrage. Das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, wenn man Eu acho que, se a gente olhar bem, é claro que existiram também campos de concentração e de prisioneiros, onde bolcheviques e comunistas foram levados. Mas, na percepção geral, e provavelmente também em números absolutos, a maioria era formada por pessoas comuns, por cidadãos. E a gente costuma de vez em quando fazer uma distinção entre judeus e bolcheviques, ou entre judeus e cidadãos soviéticos.
Só que, claro, muitos judeus que vinham da Bielorrússia, que na época era uma república socialista da União Soviética, também eram cidadãos soviéticos. A gente tende a deixá-los um pouco de lado e dizer que foram apenas os judeus que foram levados para lá, mas na verdade também eram cidadãos soviéticos. Die dorthin gekommen sind, aber es waren natürlich auch Sowjetbürger. Also ich glaube, das ist eine gewisse Unschärfe und eine Verkürzung, die Olha, stattfindet. eu acho que existe aí uma certa imprecisão, uma simplificação que acontece. E também historicamente acho que é assim mesmo. A Rússia sempre foi algo difícil de compreender para os alemães. Já na Primeira Guerra Mundial, havia distorções, simplificações na forma como se percebia o país. Quase ninguém fala sobre o fato de que a Ucrânia chegou a ser de fato um protetorado militar alemão em 1917-18, durante o Tratado de Brest-Litovsk. E claro, a União Soviética, como contraponto bolchevique ao mundo ocidental, acabou virando o absoluto. Acho que essa simplificação vem justamente daí. Das verkürzt sich einfach daraus, ja. Dieser Überfall auf die Sowjetunion. A invasão da União Soviética em 1941 foi uma guerra de extermínio. Existia a chamada Ordem dos Comissários, que determinava que os comissários políticos deviam ser executados imediatamente. Houve também o extermínio pela fome nos campos de prisioneiros de guerra. Por que esse tema hoje não tem mais importância, ou só é tratado como algo secundário? Keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle. Ja, es ist derzeit einfach auch nicht en vogue. No momento, isso simplesmente não está em alta. E se a gente olhar agora, o dia 9 de maio já está praticamente chegando. 8 e 9 de maio, fim da guerra. E de novo vai se falar sobre o tema da cultura da memória. Mais uma vez vai se discutir que a embaixada russa e também o consulado de Belarus, ou o primeiro enviado da República de Belarus e do Cazaquistão, querem realizar juntos uma cerimônia de lembrança. Aqui especialmente falando da Baviera, em Dachau. No ano passado isso não foi permitido. Por que fazem isso? Bom, sobre isso dá para discutir. Da kann man sich drüber streiten. Ich kenne das Argument Eu entendo o argumento da política local, que diz que, no fim das contas, existe a possibilidade de que ali seja feita propaganda, que se possa traçar um paralelo com a chamada Operação Especial atual, onde também há um certo grau de ficcionalização. A ideia seria não dar às pessoas, ou melhor, não dar aos funcionários do Estado, a chance de usar isso para fazer agitação. Mas a verdade é que talvez existam meios mais brandos. Claro que seria possível impor certas condições, por exemplo, deixar claro, e isso seria comunicado também ao lado russo, bielorrusso e cazaque, que não se aceita que esses paralelos sejam feitos. Isso não é feito. Por quê? Eu não sei dizer. Tem uma história curiosa. No ano passado, o embaixador da Bielorrússia foi desconvidado pelo diretor do memorial. O estranho é que o embaixador já nem estava mais no cargo. E, além disso, ele já havia falecido. Então, há alguns casos em que, sinceramente, dá para dizer que o que acontece é, no mínimo, uma falta de diplomacia. Eu não sei explicar. Só posso dizer que não fui criado assim. Eu acho que a cultura da memória deve olhar para o passado. E, na minha opinião, isso deveria ser respeitado, porque do jeito que está, acaba criando mais isolamento do que integração. Negar aos descendentes das vítimas o direito de lembrar, proibindo, por exemplo, o uso da fita de São Jorge. Como o senhor avalia isso? Wie bewerten Sie das? Sim, como o senhor já disse, o que é importante para você. E eu acho que não há nenhum motivo político para isso. Eu acredito que são razões puramente ideológicas. E considero isso muito complicado. Existe na consciência dos alemães, especialmente dos alemães do Oeste, uma espécie de inversão de culpa. Inversão de culpa, é isso que o senhor quer dizer, certo? Exatamente. Com isso eu quero dizer o seguinte: aqueles que foram, em primeiro lugar, responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, ou seja, os alemães, hoje se colocam no papel de vítimas. Enquanto isso, as verdadeiras vítimas, entre elas e principalmente os 27 milhões de cidadãos soviéticos, que agora parecem que fossem os culpados. Heute als die Schuldigen dastehen. Olha, eu acho que dá para dizer que existem tendências nessa direção, já que você perguntou. A questão é, seria uma inversão direta de culpa? Acho que não.
Mas o que dá para perceber é o seguinte: depois da Segunda Guerra, a gente meio que reescreveu a nossa própria história. A gente fez um corte, talvez também por causa dessa culpa especial que carregamos moralmente. E eu acho que esse aspecto moral é o ponto mais importante. Foi a partir disso que criamos uma autoconfiança própria, uma forma própria de entender o Estado. Por isso, nessa questão de inverter a culpa, eu ainda não tenho tanta certeza de como isso vai se refletir nos próximos anos. Mas é claro que, com isso, a gente acaba tendo a sensação de que é moralmente superior, e por isso também teria o direito de avaliar as coisas de outro jeito. E aí você chega no ponto da lembrança, da memória. Esse tipo de lembrança não tem um papel muito grande na nossa cultura. É simplesmente assim. São rituais, bem diferente da cultura russa. E nesse sentido, a gente acaba dizendo a partir dessa superioridade moral: ah, deixa pra lá, segue em frente. Sim, tem que continuar. E se por acaso uma cerimônia de lembrança em Dachau não acontecer, também não é o fim do mundo, desde que vocês encontrem outro lugar. E aliás é isso mesmo. Só que o que muita gente não entende é que do lado russo, e não só do russo, também do bielorrusso e no passado até do ucraniano, isso soa de forma muito negativa. Essa moral que a gente coloca para si mesmo acaba nos colocando num patamar superior. E na verdade, a ideia era justamente evitar que algo assim acontecesse de novo. Mas ao fazer isso, a gente acaba dando lição nos outros. E é exatamente esse o ponto que, acredito eu, os russos, os bielorrussos e também os cazaques criticam com frequência. O senhor concordaria com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, quando ela diz: os alemães esqueceram, os russos perdoaram? Sim, acho que é uma boa tirada. O que exatamente ela quis dizer com isso, na opinião dela? Sim, ela disse, claro. Quer dizer, a União Soviética se baseava muito em ideias alemãs, especialmente nas de Marx e Engels. Então havia um interesse próprio e também, claro, uma certa afinidade naquela época. Mesmo que a gente não saiba exatamente como tudo aconteceu com aquela viagem de trem pela Alemanha e tal. Mas havia um interesse real em não demonizar essas conexões. Porque se fizessem isso, teriam que se perguntar ou aceitar a pergunta de por que justamente Marx e Engels, que no fim das contas davam legitimidade à própria visão de Estado deles. Por isso, em parte, foi preciso perdoar. Esquecer não dava. Sim, quero dizer, a situação estava ali. Muita gente morreu. Os países, ou melhor, as regiões, foram destruídas. E nós, como alemães, é o que eu disse antes, nós aceitamos essa ruptura e, de certo modo, transformamos isso em algo novo, em uma energia positiva, talvez até a partir de uma visão de Estado. Talvez nem tudo tenha sido positivo, mas tivemos que esquecer certas coisas e seguir em frente. Só que a gente não pode esquecer, nem subestimar, que outros países viveram experiências diferentes e tiram sua legitimidade dessas experiências. O inimigo da Rússia nunca esteve no leste. O inimigo sempre esteve no oeste. E nesse sentido, regiões como Belarus ou o Báltico acabam sendo pouco interessantes, por motivos diferentes, mas também, claro, a própria Ucrânia em 1918, que era um protetorado militar. A Alemanha já teve interesse nisso antes. São temas que o Estado russo conhece bem, que fazem parte da história russa, da pesquisa militar russa. E é daí que vem a sensação de legitimidade deles. Isso não precisa necessariamente ser a nossa. Agora estamos, claro, numa discussão sobre relações internacionais, como surgem as narrativas, como elas se formam e o que o poder realmente significa. Mas, de fato, a legitimidade da Rússia vem do passado, das experiências deles, assim como a nossa vem das nossas. Por isso, em parte, é algo incompatível. E nesse contexto, a frase da Zakharova faz sentido. A invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, dá a muitos alemães a chance de uma espécie de purificação moral? Sim, claro. Sim, claro.
Darauf hat man gerade gewartet. Ja, ich glaube schon. Era exatamente isso que todo mundo estava esperando. Sim, eu acho que sim. E dá para ver isso também em guerras como a da Síria, a da Líbia e também na Guerra dos Balcãs. Claro que sim. Quero dizer, aquela ideia da Grande Sérvia. Sim, havia nacionalistas sérvios que criaram esse conceito, e ele apareceu bastante na imprensa alemã. Até quando eu era mais jovem, ainda estudante, isso saía nos jornais. Falava-se só de Milosevic, dessas fantasias de supremacia sérvia. Acho que dá para discutir muito sobre isso. E quando hoje tanques alemães voltam a cair no Donbass, o que o senhor sente? Bom, em Moscou teve uma exposição, como era mesmo o nome, acho que se chamava algo como O Triunfo da Guerra. Lá mostravam equipamentos militares usados na operação especial, na guerra na Ucrânia. Spezialoperation im Krieg in der Ukraine arrestieren konnte. Und da standen auch deutsche Leoparden. Ja. E lá estavam também tanques Leopard alemães. E isso no Victory Park, o Parque da Vitória, que foi construído em memória da Segunda Guerra Mundial, na Avenida Kutuzovsky. De vez em quando eu também estou na Rússia. Minha filha tem mãe russa, tem avós russos, e claro que ela deve conviver com os avós, isso nem se discute. Por isso eu vou para lá de tempos em tempos, e não faço nenhum segredo disso. Mas é uma questão de manter os laços familiares. Quero deixar isso claro. Nós também fomos ver o local e é realmente algo pesado, sufocante até. Porque independentemente de se agir ou não, existem sempre diferentes situações, a gente sempre olha de uma certa perspectiva, de poder, de interesse e também de narrativa. E com isso, acabamos entregando, pelo menos em parte, o controle sobre a narrativa. Será que o apoio à Ucrânia para as elites alemãs é no fundo uma espécie de vingança por Stalingrado? Eu não sei. Mas é sempre interessante ver como isso é aceito sem nenhuma crítica. Outro dia eu estava num evento com muitos empresários, muita gente do setor financeiro, e esse era um dos temas. E eu fiquei surpreso com o quanto isso foi recebido, quero dizer de forma bem clara, de maneira oportunista e sem questionamento algum. Mas eu também quero explicar o porquê. A Alemanha não é um polo de alta tecnologia, especialmente na área de TI. As nossas startups, muitas das que surgiram desde 2014, não vou citar nomes para não soar de forma errada, mas são basicamente cópias de grandes startups americanas. Isso é algo negativo? Não, não é. Isso também acontece em outros países, como na Inglaterra e na França. Quando a gente pensa no eBay e em outras plataformas assim, isso existe em todo lugar. Mas na prática, o que aconteceu é que a gente não desenvolveu a competência em tecnologia da informação, como por exemplo existe em Belarus, ou principalmente nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde eu também morei e pude ver de perto. Lá, não se tratava só de criar plataformas de e-commerce. E eu tenho um pouco a impressão de que, especialmente os investidores institucionais, sempre tiveram dificuldade em avaliar as chances de um startup dar certo ou não. Isso sempre foi dito por aqui também. Sempre se falou que o setor financeiro alemão não investe o suficiente em startups modernas, em tecnologias baseadas em computação. Se a gente olhar agora para a questão da inteligência artificial e ver quantos investimentos estão acontecendo nos Estados Unidos em comparação com a China, a verdade é que a Alemanha praticamente não tem relevância. E de repente surge a chance de investir no mercado que é um oligopólio. No mercado que a gente conhece bem, a indústria. A gente entende de bens industriais. Isso é algo que todo mundo aqui entende. Quero dizer, nós alemães crescemos com virabrequins e folgas de montagem. É o nosso jeito. A gente sabe avaliar isso. E de repente, o comprador é o Estado. Ótimo, né? É basicamente como a Horti fazia antigamente no Iraque. Eles criavam contatos com porta-vozes do parlamento iraquiano, com líderes e tal, e acabavam conseguindo contratos públicos. E é mais ou menos o mesmo tipo de coisa aqui. Então, para mim, parece mais uma questão de oportunidade. Não sei se é algo diferente disso. Eu acho que é simplesmente oportunismo. O que quer dizer oportunismo nesse caso? Muitas empresas alemãs ganharam muito dinheiro com o comércio e a cooperação com a Rússia.
Então por que esses executivos agora ficam em silêncio? Essa também é uma boa pergunta. Eu preciso fazer uma distinção aqui, porque você perguntou o que significa oportuno. Oportuno quer dizer que existe uma lógica de financiamento estrutural que favorece investir em bens industriais que estão em alta demanda. Agora a questão é, por que as empresas de médio porte na Alemanha têm tanta dificuldade em se posicionar? Bom, acho que há alguns motivos. Por um lado, e isso lembra um pouco o que aconteceu na época da Covid, às vezes é mais conveniente aderir a certas tendências, porque isso é mais seguro do ponto de vista da mídia. E ainda existem muitas empresas alemãs, e isso não é nenhum segredo, que continuam ativas no mercado russo. Também há muitas empresas americanas, quer dizer, as empresas italianas estão crescendo lá, em sua maioria. É assim mesmo. Aqui na Alemanha, de repente, temos o nosso próprio tema, claro. Do outro lado, há uma guerra de agressão, e isso a gente não pode apoiar. Nós mesmos já fomos agressores no passado. Então, talvez exista uma certa projeção nisso, algo que se pode interpretar assim. Outro ponto é que, bem, a imprensa é em parte muito unilateral e, eu diria, nem sempre muito cuidadosa, inclusive quando se trata do conflito na Ucrânia. Ela recorre rápido a narrativas pastorais, morais e evita o debate mais profundo. Acho que isso também dá para ver claramente nos talk shows alemães. São sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos temas. A gente tem que ficar se justificando o tempo todo, dizendo que, claro, não apoia a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nem essa guerra de agressão total da Rússia. Aliás, o que seria exatamente uma guerra de agressão total? Ah, e é brutal, né? Essa eu também esqueci de mencionar, isso sempre vem junto. E aí acho que fica fácil. Vou dar um exemplo. Na época, eu prestei consultoria para uma empresa que tinha cerca de 5.000 funcionários nos Estados Unidos e 10.000 na Alemanha. Nos Estados Unidos, se não me engano, eles tinham quase 300 lobistas só para o mercado americano. E na Alemanha, com 10.000 funcionários, eram 3. E eu acho que isso também mostra uma realidade. A representação dos interesses muitas vezes simplesmente não acontece. As empresas alemãs, inclusive as de médio porte, costumam estar bem estruturadas, com altos índices de capital próprio. Aí surgem os problemas de sucessão. Ou seja, o fundador, que talvez tenha criado a empresa e já está com mais de 80 anos, quer passar o negócio adiante. Mas o filho, ou a filha, talvez não tenha tanto interesse assim. Fica um clima de incerteza, aparecem outras prioridades, e aí ninguém quer se meter nesse campo minado. Os donos de empresas, os proprietários, os executivos, estão com medo porque acham que podem ser prejudicados em fiscalizações, concessão de crédito e coisas assim. Olha, eu não acho. Pessoalmente, nunca percebi nada disso. Eu diria que é mais um medo abstrato, esse medo de um chamado shitstorm, uma onda de críticas nas redes. Mas você tem uma trajetória bem diferente. Como foi que você chegou ao Sberbank? Para ser sincero, eu cheguei ao tema do Sberbank por causa do trabalho que eu tinha na época nos Estados Unidos. Eu morava lá, trabalhava na SAP, lá eu me dedicava à inovação e foco no usuário e acabei construindo uma boa reputação. Depois disso, tive a oportunidade de dar aulas em Stanford. Quando voltei para a Europa, uma universidade russa, a Skolkovo, já tinha me procurado antes e eles continuaram em contato. Naquele tempo, sair da Califórnia para voar até Moscou seria complicado, até por questão de tempo. Mas quando eu já estava de volta aqui e ainda existiam voos, cerca de 200 horas de viagem, deu para fazer. Era para treinamentos executivos e seminários em blocos. Eu gostei da ideia, aceitei o convite e, com isso, acabei tendo, digamos assim, uma certa exposição, como se diz hoje em dia. Então, olha, eu estava numa situação em que eu conhecia sempre uns 50, 60 novos gerentes russos, todos mais ou menos da mesma idade, num curso de MBA, numa formação executiva. E entre eles, sempre tinha alguns gerentes do Sberbank.
Na época, o tema era foco no usuário. O mercado bancário e o de seguros na Rússia eram super inovadores, muito modernos, muito tecnológicos, e era justamente esse o tema que eu defendia. Aí, em algum momento, o Sberbank perguntou se eu poderia imaginar trabalhar com eles. Eu estava passando por um divórcio, como a vida às vezes acontece. Munique de repente ficou cinza, perdeu as cores. E aí eu pensei, bom, como eu sempre tive uma ligação familiar com lá, eu disse, olha, é uma ótima oportunidade, eu vou aceitar. Sie haben ja erlebt und haben O senhor mencionou há pouco que a alta tecnologia russa e também a bielorrussa é bastante avançada. Agora, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os russos estariam tirando microchips de máquinas de lavar para usar em mísseis. O que o senhor acha disso? Raketen rausschrauben. Was halten Sie davon? Olha, eu acho que isso é populismo. Primeiro, eu acredito que as empresas russas de tecnologia, que precisam desses chips de alta precisão, ainda conseguem obtê-los de alguma forma. Disso eu tenho certeza. Pode até ser que de vez em quando tenha havido casos isolados em que alguma coisa foi desmontada para isso. Mas veja, os russos, e aqui eu falo com um leve sorriso porque é uma generalização, são um povo extremamente resiliente. É um povo acostumado a crises. Eles entendem isso. Vivem numa sociedade coletivista ainda hoje, porque se acostumaram com isso desde os anos 20 até os anos 90. A ideia de que é preciso se unir, de que o sistema oferece um certo enquadramento e tenta organizar as coisas, mas que, claro, também tem seus limites. Limites formais da ação individual ou limites de processo. Existe uma capacidade de improvisar impressionante, bem diferente da nossa cultura. Nós somos muito guiados pela engenharia, muito orientados por processos e sabemos escalar bem. Isso talvez seja um pouco mais difícil para os russos em certas áreas, mas essa habilidade de improvisar é muito, muito mais forte neles. E nesse sentido, eu acho que dá para ver isso como uma qualidade. Afinal, quem mais pensaria? Vou abrir a máquina de lavar, tirar o chip e colocar ele ali. Eu não sei se um engenheiro alemão perceberia isso de imediato. O Ocidente, ou muitos no Ocidente, avaliam de forma errada a força econômica da Rússia. Sim, eu acho que sim. Eu realmente acho que sim. Quando a gente vai hoje para a Rússia, e como eu disse, eu costumo ir de vez em quando, é claro que Moscou não é a Rússia inteira, isso é verdade. Mas no fim das contas, existem algumas grandes cidades. Novosibirsk, Ekaterimburgo, Moscou, Kazan. Talvez dê para incluir Rostov-do-Don também. Todas são cidades ultramodernas, e Moscou, claro, é de longe a mais moderna. Ah, eu esqueci de Vladivostok. São regiões muito urbanas, altamente tecnológicas, bem integradas a sistemas de pagamento e de navegação. E não estou falando só de navegação de carro, mas de navegação em geral. Isso, sem dúvida, é impressionante. E por trás de tudo isso estão grandes empresas. Sim, grandes empresas de tecnologia, como a Sberbank, que na verdade é muito mais uma empresa de TI com licença bancária do que um banco com setor de TI. E aí entram também empresas como a Yandex, a Ozon, a Wildberries, a Lamoda e outras. Eu acho que é realmente impressionante o que existe ali. Claro, a Rússia continua sendo um mercado de recursos tradicionais, petróleo, gás, aço. E é evidente que as coisas ficaram mais difíceis nesse setor, isso é claro. Ao mesmo tempo, o desemprego continua praticamente em zero. Há um número fixo de cerca de 1.600.000 pessoas desempregadas, num país com 143 milhões de habitantes. Isso é, na prática, desemprego zero. Os salários estão subindo, a produtividade também. Claro, é preciso olhar isso com atenção. Nem tudo que brilha é ouro, mas não é verdade que a Rússia esteja à beira de um colapso econômico. Então, um país, um estado com praticamente pleno emprego, com crescimento mesmo em meio à guerra, com finanças públicas relativamente saudáveis, se comparadas à situação da Alemanha, com um fundo soberano gigantesco onde estão bilhões e reservas de ouro enormes que até aumentaram durante a guerra. A guerra na Ucrânia fortaleceu a Rússia.
Ja, gestärkt weiß ich auch nicht, aber Fortalecido eu não diria, mas acho que é preciso fazer uma distinção. Do ponto de vista econômico, com certeza, assim como aconteceu lá em 2014, quando vieram as primeiras sanções contra o setor de alimentos e a indústria agrícola, a guerra na Ucrânia e o conflito com o Ocidente levaram a Rússia a mudar a forma de fazer as coisas e também a definir outras prioridades. Antes havia aquela discussão: vamos construir nosso próprio avião. Umaremos em aqueles poucos. Uma vez temos recontudo todos, o foco é off. stehen wollte, fokussiert man sich jetzt. Also ich glaube, die Lebensmittelindustrie ist grundsolid. Olha, eu acho que a indústria de alimentos na Rússia é bem sólida. O setor bancário é excelente, o de seguros também é excelente. A construção naval está voltando aos poucos. Agora é fácil? Não, claro que não. A indústria do carvão está diminuindo um pouco, a do aço, pelo que eu vejo, conseguiu se recuperar em muitas áreas, e o mercado imobiliário, esse está caindo um pouco. Então, eu diria que a Rússia ainda está numa situação em que precisa reagir com bastante flexibilidade. Mas um país com 56 mil quilômetros de fronteira não dá para isolar como a Coreia do Norte. É simples assim. As sanções do Ocidente, especialmente da União Europeia, foram um motor de inovação para a Rússia? Ja, auf der einen Seite ja, glaube ich schon. Sim, de certa forma sim, eu acho que sim. Acho que as sanções funcionam como um veneno lento, como se costuma dizer, e em parte isso é verdade. Aliás, as tarifas, como as que existem aqui, também são um tipo de veneno lento. E a insegurança energética é um veneno lento para a sociedade, do mesmo jeito que as sanções são para a Rússia. Então, claro, existe uma certa dependência, é um motor de inovação, em parte sim. Mas, por outro lado, os investimentos estrangeiros diretos diminuíram. Isso é um fato. Conseguir capital não é mais tão fácil. A Rússia teria se desenvolvido de outra forma? Teria se desenvolvido melhor? Bom, essa já é uma pergunta hipotética difícil, mas sim, teria se desenvolvido de um jeito diferente. Acho que a Rússia já entendeu que existem certas áreas em que é preciso desenvolver competências essenciais. No setor nuclear, isso sempre foi assim. Na área de radioeletrônica, ou de eletrônica em geral, estão tentando retomar algumas iniciativas. No setor de armamentos, o país sempre foi bem forte. O mesmo vale para o setor do aço. Já o carvão, como eu disse, está numa situação um pouco problemática. O mercado de comércio eletrônico é forte. E agora também existe uma pequena classe média em formação, especialmente nas áreas urbanas. Isso provavelmente não era tão comum no passado. Antes havia muitos revendedores, e isso mudou bastante. Então, especialmente no que diz respeito a esse movimento de classe média urbana, muita coisa aconteceu em Moscou, eu diria. Moscou, São Petersburgo e arredores. Sim, ali sim. Dá para dizer que as sanções do Ocidente aceleraram a inovação em alguns setores, mas acabaram freando em outros? Claro, era uma parceria estratégica, principalmente para empresas como a Gazprom, a Severstal, a NLMK. Eram turbinas da Siemens, eram laminadores da Siemens. Sim, era isso mesmo. Ponto final. Esse não é um tipo de know-how que se adquire de uma hora para outra. É assim que é. E o que o senhor acha, no geral, desses 20 pacotes de sanções que vocês têm até agora? Olha, é complicado. Eu mesmo nem sei direito o que tudo isso significa. É claro que a gente precisa diferenciar as coisas. Porque, veja, eu acho que a promessa, quando as sanções começaram, era de que com elas a gente ia cortar o dinheiro do Putin e acabar com a guerra. Não foi assim. E, na minha opinião, isso nunca teria sido possível. Havia exemplos negativos demais. Quando a gente pergunta qual era a ideia por trás das sanções? Bom, limitar a Rússia, dificultar as coisas, certo, mexer nos fluxos financeiros internacionais, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve várias exceções especiais para a compra de petróleo e gás, e elas continuaram acontecendo. Só que na opinião pública, o argumento sempre foi: com isso vamos acabar com a guerra. Mas não é o caso. E na minha visão, isso também nunca foi possível. Das war meines Erachtens auch nicht möglich. Ich glaube, wenn man es hätte machen Não, Burr. Eu acho que se a intenção fosse fazer isso de forma séria,
teriam incluído também todas aquelas pessoas de quem no passado se aceitou dinheiro de bom grado. Estou falando dos oligarcas. De repente, não necessariamente teriam sido expropriados, mas o dinheiro deles teria sido bloqueado ou congelado, com processos de verificação iniciados e depois teriam sido expulsos do país. E mesmo os liberais, se a ideia era, digamos, promover ideias liberais por lá, fizeram tudo o que podiam para impedir que isso acontecesse. Criaram uma mentalidade de cerco, de defesa contra tudo de fora. Por isso eu realmente não entendi qual era o plano. Para mim, foi simplesmente populismo. Foi algo sem planejamento, sem reflexão. Es war einfach nicht durchdacht. Es gibt ja Hinweise darauf, dass der damalige Há indícios de que o então ministro da Economia Habeck nem chegou a mandar avaliar o efeito das sanções quando elas foram impostas. Eu também ouvi isso. E de fato foi assim quando a Rosneft foi colocada sob controle estatal, o que teve impacto direto na refinaria da PCK. E ali restam os últimos 1000 empregos da região. Exatamente. Os esforços para congelar os bens russos no exterior, mantidos pela Euroclear em Bruxelas, foram suspensos por enquanto. Eles continuam? Sim, tenho certeza que continuam, que caminho ainda restam. Ja, ich bin mir sicher, dass sie andauern. Welche Wege bleiben noch? Ja, also ich glaube, in Belgien war ja eines der Länder. Sim, eu acho que a Bélgica foi um dos países que disseram que, no fim das contas, a responsabilidade legal ficaria com eles. E acho que esse foi um dos motivos pelos quais talvez isso não tenha sido feito. Num primeiro momento, tudo vai continuar como está. Vão continuar tentando encontrar caminhos, procurando brechas, para seguir financiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E eu acredito que, se a última alternativa for a Euroclear liberar os fundos, eles provavelmente vão acabar fazendo isso. Então, como o senhor chamaria isso? Enteignung russischen Staatsvermögens, weil A expropriação de bens do Estado russo. No fim das contas, a gente sempre fala de uma ordem baseada em regras. E a pergunta que fica é, existe um direito superior a tudo isso? São questões que também criam confiança. E eu acho que a gente deve evitar ao máximo queimar todas as pontes que ainda existem. Como será que os mercados financeiros reagiriam? Se a gente olhar bem, até na Alemanha há muito dinheiro investido vindo de países que, na verdade, não são exatamente nossos amigos, não são democracias exemplares. Se pensarmos na Arábia Saudita, em Singapura, que, claro, são países incríveis, não vamos fingir que não são. Mas é claro que, de um ponto de vista moral mais elevado, também daria para levantar algumas questões. Acho que em Londres deu para ver bem o que aconteceu. Hoje, quando a gente anda pelas ruas de Londres, quase não vê russos nem chineses. O que se vê muito são árabes. E, claro, árabes com bastante poder financeiro. No fim das contas, é só isso. E isso vai mudar por aqui também. Tenho certeza de que ainda vamos enfrentar dificuldades de refinanciamento. Quero dizer, os investimentos estrangeiros diretos já estavam sob o governo liderado por Habeck, mas não foi bem assim, sob o governo de coalizão vermelho-verde, no nível mais baixo da história. Os investimentos diretos vindos do exterior continuam caindo. Já estão tirando capital da República Federal? Sim, eu acho que dá para ver claramente que há uma saída de milionários e bilionários indo para a Suíça, para a França, até para a Itália. Lá também existem algumas regulamentações especiais. E sim, claro, isso vai continuar. Estamos nos arruinando? Eu acho que sim. Em parte, sim, eu acho que sim. Se isso tem a ver só com a Rússia, eu não sei dizer. Mas a Rússia, com certeza, a parceria estratégica que a gente na prática cancelou. Eu não sei. Quer dizer, dá para discutir. Disseram para a Rússia, com vocês não queremos. Mas com o Catar queremos, com a Arábia Saudita queremos. Os Estados Unidos são, de qualquer forma, o nosso principal parceiro comercial, independentemente do que se pense sobre o Trump. Eu nem quero expressar aqui uma opinião pessoal, mas acho que a gente também precisa entender que não dá para fazer negócios só com democracias impecáveis como a Mauritânia, Gana, Burkina Faso ou Laos. Simplesmente não é possível. Empresas como a Hochtief e a Bilfinger construíram represas e canais em Lübeck, mas também no Iraque e no Irã. E,
Se não me engano, a Câmara de Comércio Exterior da Alemanha, no Irã, ainda está entre as 10 maiores câmaras de comércio exterior em número de associados. Como está agora, depois do início da guerra, eu não posso dizer. Mas a gente tem essa qualidade alemã, de um país sem recursos naturais clássicos, que sempre apostou na educação e num certo senso de realismo político. Basta lembrar da história de Brandt, de Schmidt, da Ostpolitik, ou também de Alfred Herrhausen, que na época chegou a ir até Moscou. E quem conhece a antiga Iugoslávia sabe da relação entre a Alemanha e Tito, e também de quantos colegas e concidadãos vindos dos Balcãs vieram para cá. A gente sempre se destacou por conseguir conversar com todo mundo. E agora vem essa ideia de mudar isso, de dizer que vamos fazer uma política externa guiada por valores, uma política externa feminista, seja lá o que isso signifique no fim das contas. Mas, no fundo, é uma política externa ideologizada. É claro que isso soa como uma meta muito elevada. E essa transformação, bom, eu acho que politicamente a gente vem se transformando, talvez já há bastante tempo. Mas nunca pensamos que em algum momento o eleitorado também precisaria apoiar essa política. E isso simplesmente não está acontecendo. Estamos fazendo política moral em vez de política real na República Federal? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Claro que sim. A gente vê isso também naquele caso. Não sei, foi o ministro das Relações Exteriores, o Habeck, que chegou ao Brasil e foi recebido pelo ministro do Meio Ambiente? Não, foi a senhora Baerbock. A Baerbock também esteve na China, onde ninguém apareceu para recebê-la. Nenhum equivalente no mesmo nível. É claro, as coisas não estão ficando mais fáceis. Estamos virando motivo de piada no mundo globalizado. Acho que muita gente se pergunta qual é, afinal, esse caminho especial da Alemanha agora. Provavelmente é mais um desses caminhos especiais. Mas esse, pelo menos, não vai terminar como o que aconteceu há 80, 90 anos. De jeito nenhum. Isso está claro. Mas com certeza, mais uma vez a gente acaba assumindo um papel especial. Dá para ver, a França sempre teve uma política externa bem realista. Sempre. A gente viu isso nas missões na África Central, no Mali, na Líbia. Isso tem a ver com a Legião Estrangeira, que é, na prática, uma tropa de intervenção nacional. A França e a Espanha também sempre seguiram essa linha. A Itália, idem. E eu fico me perguntando, por que a gente não faz o mesmo? Pois é mente. Atualmente, Berlim, junto com Londres e Paris, está se esforçando para prolongar a guerra na Ucrânia, impondo condições que praticamente impossibilitam qualquer compromisso com a Rússia, enquanto a equipe de Trump negocia. A continuação da guerra na Ucrânia seria para a Alemanha uma espécie de prolongamento sangrento de uma falência. É uma falência sangrenta sendo empurrada para frente, e é simples assim. É simples. Acho que o Rubio disse hoje que a aliança da OTAN também está sendo colocada à prova. Algo assim, de um jeito ou de outro, foi o que ele disse hoje. E claro, acho que agora a falta de apoio dos parceiros da OTAN no Estreito de Hormuz, que é o que interessa para os americanos, ou numa guerra com o Irã, provavelmente vai ser usada como moeda de troca pela política altamente transacional de Trump na situação da Ucrânia. Eu acredito que os americanos, sob o governo Trump, não têm interesse em continuar uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque eles sabem muito bem que o verdadeiro adversário econômico e geopolítico deles é a China. E claro, é mais fácil quando se tem um bom acesso a Moscou do que quando não se tem. E eu acho que esse é, pelo menos em parte, o interesse americano, o que eu até consigo entender. E sim, naturalmente nós seguimos de novo um caminho próprio. E se você me perguntar por quê, bem, essa é a grande questão. Acho que tudo gira em torno da construção de narrativas. A pergunta é, nas teorias internacionais, a gente sempre se pergunta o que é, afinal, poder. E historicamente, se diz que é poder militar e econômico.
mas provavelmente é preciso acrescentar algo. Existe também o poder da narrativa, e esse nós simplesmente não temos. E o que é complicado aqui é que a gente não tem um sistema centralizado para mudar uma narrativa. Dá para dizer que na Rússia talvez isso seja mais fácil, embora eu não saiba exatamente. E talvez também em países como a China, Belarus ou a Arábia Saudita seja muito mais simples, mesmo que eles tenham aspectos claramente não liberais, de simplesmente definir uma linha política. E isso não quer dizer que tudo lá seja ditado de cima para baixo. Quero deixar claro. Eu não acho que seja necessariamente assim. Mas aqui, em parte, isso é praticamente impossível. E eu acho que esse poder de narrativa, que a gente acabou deixando escapar das mãos, faz com que se tenha a sensação de que não dá mais para virar o rumo do navio. E por isso é mais fácil simplesmente continuar do jeito que está. Und deswegen ist es einfacher, wir machen so weiter. Die Politik der Vereinigten Staaten war darauf gerichtet. A política dos Estados Unidos foi voltada para expandir a OTAN em direção ao leste, incluindo a Ucrânia. Como consequência, a Rússia e a China se aproximaram. Agora, o governo Trump reconhece de forma bem realista que não vai conseguir avançar na Ucrânia e quer naturalmente afastar a Rússia da China, para poder se concentrar mais na China. Mas qual é, afinal, o interesse das elites europeias e alemãs em continuar a guerra na Ucrânia? Sie führen mehr Gespräche als ich, das müssen Sie mir beantworten. Você conversa com mais gente do que eu, então é você quem tem que responder isso. Eu não saberia dizer. Acho que no fim das contas, o que é exatamente a elite alemã hoje? Você quer dizer a casta política? Por exemplo, sim. Eu acho que a casta política, no fim, age de forma oportunista. É um comportamento oportunista. As trajetórias de carreira são limitadas. E eu acho que é assim. Políticos alemães de grandes partidos, que não são vistos como especialistas em economia, acabam indo para organizações estatais ou para entidades que não são exatamente governamentais. Esse é o caminho de carreira deles. Essas organizações são financiadas por fundações, não são financiadas pela ThyssenKrupp, pela BMW, pela Audi e por outras empresas desse tipo. Von ThyssenKrupp, von BMW, von Audi. Ja, warum sollte BMW jemanden holen? Sim, porque por que a BMW contrataria alguém que hoje está no Bundestag? Isso não faria muito sentido. Eles já têm o principal lobista deles lá dentro. Então, por que contratariam mais gente? Acho que esse é justamente o ponto. As trajetórias de carreira já estão meio definidas. Eu acho que existe muita conveniência nisso, porque sinceramente não vejo outra explicação. Eu não acredito num grande plano por trás de tudo. Preciso dizer isso. Pode até ser que exista, mas eu não acredito. Acho que as coisas simplesmente acontecem. As peças caem onde caem. E muita coisa acontece de forma transacional, por proximidade, por relações de influência, por situações de intermediação. E aí eu estou em Berlim e acabo conhecendo de um jeito ou de outro a Fundação Hans Seidel e a Fundação Friedrich Naumann. Die Hans-Seidel-Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und dann kenne ich dort die Leute und dann E aí eu conheço o pessoal de lá e as coisas acabam acontecendo naturalmente. Acho que tem pouca mistura nesse meio. Um bom amigo meu, que é jornalista, contou uma vez que estava num encontro de jornalistas. Ele não chega a ser rejeitado, mas é uma figura polêmica entre os colegas. E ele perguntou: quem aqui estudou nos Estados Unidos? 60% levantaram a mão. Quem estudou na Inglaterra? 20%. Na Suíça? 10%. Na França? 5%. Em Moscou. E na China? Também ninguém. E eu acho que também as coisas vêm vom through isso. die Dinge sind oftmals einfacher als sie sind, glaube ich. Also es geht darum, Então a questão é proteger e impulsionar a própria carreira. E depois, claro, a pessoa quer continuar participando do concerto transatlântico, cantando junto. Exatamente. Absolut. Und dann habe ich eine moralische Überzeugung, das ist einfach. Es ist E eu tenho uma convicção moral. É simples assim. É mais simples do que tentar ver as coisas pela perspectiva do outro. A Rússia é o país do macho Putin, e o Putin vem da KGB, é um homem dos serviços secretos. Mas olha, se você vive em Moscou, leva uma vida bem tranquila, uma vida bem livre. A legislação tributária lá é muito profissional e bastante liberal.
existe muita confiança em relação ao cidadão. Aqui, o sistema de impostos parte da ideia de que o Estado desconfia do cidadão. E não são palavras minhas, não. A gente ouviu isso da última vez no programa do Paul Ronsheimer, que tinha um ótimo convidado. Mas esse é o ponto de partida. Em Moscou não é assim. Das ist das Grundverständnis. Das ist in Moskau nicht so. Nein, überhaupt nicht. Não, de jeito nenhum. Quando as elites alemãs estão ligadas ao mundo transatlântico, orientadas por ele, o que é justamente a consequência disso, será que a gente ainda pode dizer que somos um país realmente soberano? Pois é, essa é a grande pergunta. Das ist so die gute Frage. Ich glaube, wir können souverän sein. Wir müssen die Souveränität noch. Eu acredito que a gente pode ser soberano. Só precisamos realmente assumir essa soberania. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deve agir de acordo com os nossos próprios interesses. Mas para isso, primeiro precisamos defini-los. Dá para fazer isso com a elite política que temos hoje? Eu diria que sim, penso, logo existo. Não deveria ser impossível. Eu não sei dizer por que isso. Das sollte nicht unmöglich sein. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum man Die das. A alternativa seria promover uma troca das elites. Como é que a gente vai fazer isso? Wie wollen wir das machen? Jeder Bürger kann wählen, im Zweifel. Jeder Bürger kann. Qualquer cidadão pode votar, se quiser. Qualquer cidadão pode ir para a rua, protestar contra alguma coisa. E isso acontece tanto à direita quanto à esquerda e também no meio. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Mas enquanto a gente continuar assim, é como se estivéssemos vivendo uma nova era Biedermeier, não é? Vamos ser sinceros. Existe o Netflix. Eu sempre conto uma história engraçada. Quando olho para o meu grupo de amigos aqui, ninguém mais assiste ao noticiário das 8. Todo mundo está no Netflix. Talvez ainda saiam para jantar. Na Rússia, eu não conheço nenhum amigo meu que assista televisão. Nenhum. As pessoas assistem a filmes, veem cinema em casa. Die Leute gucken Kino, die gucken Film zu Hause. Aber ich kenne keinen meiner russischen. Mas eu não conheço nenhum dos meus amigos russos que assista TV com tanta frequência quanto os meus amigos alemães. Isso também mostra um certo tipo de inatividade. Talvez para comparar um pouco, para um engenheiro de computação russo, não faz sentido trabalhar na Alemanha, pelo nível de salário. Não faz sentido. Se você é um desenvolvedor júnior de software, é melhor trabalhar na Rússia. Você ganha mais, se converter, e em termos de poder de compra, muito mais. Então não faz sentido. E a gente vive mesmo na nossa própria bolha. A gente também foi educado para uma certa inatividade. Quero dizer, quem é que ainda participa de associações ou clubes? Ich meine, wer organisiert sich schon in Vereinen? Wir sind ja auch keine Schweizer, die eine Vereinskultur haben. A gente também não é como os suíços, que tem essa cultura de associações. Não somos assim. Estão os alemães caminhando para o próprio fim? Sim, claro. São sonâmbulos. Na minha visão, são sonâmbulos mesmo. Isso não quer dizer que as pessoas sejam erradas por natureza, mas o pensamento crítico talvez tenha sido, bom, reprimido é uma palavra pesada. Porque, se eu digo que foi reprimido, vem logo a pergunta, por quem foi reprimido então? Mas olha, a gente pode fazer o que quiser. Podemos organizar nossa vida do jeito que quisermos. Ninguém impede isso. Hoje mesmo, podemos escrever para o nosso deputado estadual ou para um vereador e marcar um encontro. Gemeinderatsmitglied anschreiben und es treffen. Das macht doch keiner. Aber warum nicht, kann ich Ihnen nicht Ninguém faz isso. Mas por quê? Eu não sei dizer. De verdade, não sei. O que posso dizer é que eu mantenho meus contatos na região, do meu jeito. Porque a gente não conhece mais os vizinhos. Isso começa nas pequenas coisas. A gente já está, como se diz em inglês, compartmentalized. A gente já está sendo separado, fragmentado e cada vez mais individualizado. Eu percebo isso claramente. E acho que é uma tendência geral. Dá para explicar isso pela digitalização, mas também dá para ver como parte de um plano maior, se quiser. Eu, pessoalmente, quero só observar o efeito disso. Mas é claro, somos apresentados como indivíduos isolados. E mesmo assim, somos muito mais parecidos do que imaginamos. so dargestellt und trotzdem sind wir viel gleicher, als wir denken. Ja. Alle reden von Rüstung. Todo mundo fala em armamento, nós também. E cada passo em direção a mais armas e mais forças militares é visto pelo outro lado como uma ameaça maior. E o adversário reage se armando também. É aí que entramos num dilema de escalada. Você vem do setor econômico. O que pode tirar a gente desse dilema de escalada? Ainda mais armamento. Noch mehr Rüstung, Krieg oder gibt es eine Alternative? Vor allem muss man erst mal Guerra. Ou existe uma alternativa?
Antes de tudo, a gente precisa falar de novo sobre esse dilema da escalada. E também vale a pena olhar de novo para o nosso próprio entendimento geopolítico, o jeito como a gente se vê no mundo. Nós temos uma visão liberal e construtiva. Os russos, por outro lado, têm uma visão realista de política de poder. Isso vem da história, ponto. Aliás, os alemães também já tiveram essa visão. O que isso quer dizer? Realismo político significa que o poder se define basicamente pela força militar e econômica. E soberania também se define pela capacidade de se diferenciar dos outros. E essa diferenciação acontece quando somos fortes, economicamente e militarmente. Se a gente continuar se distanciando, ou seja, se de repente começarmos a nos rearmar, algo que não fizemos no passado, isso vai ser visto pelo outro lado, principalmente pela China e pela Rússia, como um sinal de agressividade. Se a gente não disser abertamente que está agindo de forma realista, parece que temos um interesse que não queremos admitir. Em outras palavras, estamos nos preparando para a guerra. E sob essa ótica, isso até faz sentido. Agora, podemos dizer de novo que os russos ficaram presos na sua visão geopolítica. Mas não é bem assim. As coisas evoluíram de maneiras diferentes. E nós, por outro lado, afirmamos que a soberania pode sim ser compartilhada. As instituições, ou seja, aquelas que estão abaixo da primeira camada de poder, também garantem estabilidade, o que, claro, não está errado. Mas a gente nega o fato de que outros países veem poder e economia como fontes de poder e não adotam a nossa forma de enxergar as coisas. Em algum momento, um dos lados vai ter que assumir a perspectiva do outro. E aí dá para dizer, alguém tem que ser o mais esperto. E se for o caso, posso ser eu. Mas talvez a gente precise de uma intervenção paradoxal. O que isso quer dizer? Que precisamos agir de um jeito diferente do que os outros esperam. Na época, o Gerhard Schröder foi até Moscou. Por que o Friedrich Merz não foi para lá? Acho que ninguém esperaria por isso. Ich glaube, das wäre keiner wird damit rechnen. Oder Macron kündigt es ja mal an, oder Keir Starmer. O Macron sempre anuncia essas coisas. Ou o Christian Dahmer. O Trump faz muita coisa paradoxal, de um jeito que o outro lado nem sabe direito o que aquilo significa naquele momento. Anchorage, por exemplo. Escolher um lugar carregado de simbolismo, onde ainda por cima existe uma grande comunidade ortodoxa, a maior comunidade russo-ortodoxa fora da Rússia. Isso tem um valor para a Federação Russa, porque essa visão de mundo e de ser humano mais conservadora é um elemento importante na narrativa russa. E o Trump soube usar isso de forma bem esperta. Agora, Anchorage talvez não tenha dado os resultados que se esperava, mas foi um encontro marcante, principalmente se a gente olha como a Rússia chegou lá. Eu acho que foi com o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores e com Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente russo. Era uma delegação de alto nível. E na época, eles estavam indo para um país considerado inimigo. Foi um passo muito corajoso da Rússia e também um passo muito corajoso do Trump. Assim como, aliás, aquele encontro com Kim Jong-un, se não me engano, que ele teve. E de onde ele veio mesmo? Do Japão? Da Coreia do Sul? Já nem lembro direito. Foi quando ele se encontrou com o Kim na linha de demarcação. Acho que esses são gestos que podem trazer muito resultado. O importante é o que vem depois. É preciso construir confiança. Claro que no começo há uma certa boa vontade, uma espécie de crédito que se dá, mas isso precisa ser sustentado. E talvez aí o Trump não seja tão forte assim. Pode-se dizer isso. Recentemente, Oscar Lafontaine também lamentou que com essa falta de confiança como base não se consiga encontrar um caminho para a paz no conflito com o Irã. Sim, o conflito com o Irã também. A gente entra em negociações para se rearmar. No fundo, é o mesmo debate de Minsk, só que aplicado ao Irã. E claro, num período mais curto. Quando a gente sabe que a Merkel disse, sim, sabíamos que podia haver um conflito, e sim, usamos esse tempo para armar a Ucrânia. É a mesma coisa lá. Assim não se cria confiança. É preciso assumir as coisas. É preciso ter postura.
Es gab ja mal Berührungspunkte. Ja. Houve um tempo em que existiam pontos de contato. Por exemplo, a Carta de Paris, escrita logo depois do colapso da União Soviética, quando se dizia vamos partir do princípio da segurança comum. Os russos ainda mantêm essa ideia. Hoje, na OTAN, o discurso é outro. A paz só existe contra a Rússia, não com a Rússia. Mas eu nunca ouvi alguém dizer eu faço a paz contra você. Como isso poderia funcionar? Claro que não funciona. Isso é apenas um eufemismo. Es funktioniert natürlich nicht. Das ist ein Euphemismus. Ich glaube, das ist klar, ja. Und das ist genauso Narrativbildung und Mobilisierung. Acho que isso é bem claro. E isso é exatamente construção de narrativa e mobilização. A palavra paz é usada no contexto de uma guerra real. Acho que essa é a definição de um eufemismo. É uma bobagem. E, de novo, isso é, na minha opinião, construção de narrativa. Tentam se apresentar, de um lado, como pacificadores, mas ao mesmo tempo querem impor o próprio programa. Acho que isso não leva a nada. E aí entramos também nesse debate sobre a chamada novilíngua. O cérebro humano funciona por simplificações, por esquemas, heurísticas e também por blocos de informação. Em inglês se diz chunks. Ou seja, a gente busca pontos de conexão. A verdade é que quase não ouvimos de fato. Se a gente escuta música hoje, por exemplo, canções de rap dos Estados Unidos, muitas vezes é só uma sequência de palavras muito emocionais e muito chamativas. E o que fica quando a gente ouve é uma sensação, não mais o contexto. E eu acho que isso também está acontecendo ali. Você fala sobre a construção de narrativas. Essa construção de narrativa da OTAN serve ao propósito de... Dem Zweck, den Krieg fortzusetzen. Sim, isso é uma mobilização da sociedade, claro, porque as pessoas sabem disso. E quando a gente conversa com elas, dá para perceber. Sempre aparecem essas pesquisas, dependendo de quem faz. E os resultados são bem divididos. Se as pessoas acham que devem apoiar a guerra ou se são contra a guerra. Fica ali entre 30% e 48% mais ou menos de um lado ou do outro. Eu não diria, não dá para dizer que é a maioria absoluta que apoia a guerra de forma constante. Eu, pessoalmente, não acredito. E claro, também é preciso dar impulso a isso. Até 2029, a Alemanha e também a economia alemã devem estar preparadas para uma guerra contra a Rússia. O senhor vem do setor empresarial. Como essa ideia é recebida nas empresas? Isso é ignorado. Todo mundo espera que isso acabe logo. Então, quando eu converso com as pessoas, com clientes, ninguém precisa concordar comigo. Claro, eu reconheço isso totalmente. E não tento impor minha opinião a ninguém. Nem quero dar lição em ninguém. Mas quando alguém pergunta, porque, enfim, é só olhar o meu perfil no LinkedIn, dá pra ver. Quando eu trabalhava no Sberbank, a gente também falava de assuntos pessoais, da minha filha, das férias de verão. E sim, eu estive em Moscou. Sinceramente, o que eu percebo é interesse, e todo mundo lamenta a situação. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum executivo ou autogestor que pense diferente. Claro, não conheço todos, longe disso. Mas entre as pessoas com quem eu tenho contato, todos acham que isso é muito prejudicial. Quer dizer que o seu trabalho para o Sberbank conta como um ponto positivo para você? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Eu, na verdade, e mesmo quando, quer dizer, olha, de vez em quando eu ainda recebo contatos, a gente tem contato constante com bancos ucranianos, com cidadãos, sem dúvida nenhuma, seja para uma vaga ou para alguém que está procurando um profissional. E também aí isso é visto de forma positiva. As pessoas dizem, poxa, você entende a nossa cultura, você sabe como eu penso. E olha, eu não sou nenhum apóstolo nem defensor. Eu não quero nem explicar nada para as pessoas, nem empurrar nada para elas. E também não sou um pessimista. Isso é visto de forma positiva, porque na Ucrânia também se diz, temos um espaço cultural em comum, temos valores compartilhados, politicamente cada um pode ter a opinião que quiser sobre isso. E claro, algumas pessoas já passaram por perdas pessoais, seja do lado russo ou do lado ucraniano. É claro que morrem pessoas dos dois lados, e todos lamentam isso. Uns ficam mais emocionados, outros menos.
Mas isso é algo normal. analysiert als der andere, das ist aber auch normal. Ja. Haben Sie persönlich O den senhor tem Eindruck, pessoalmente a impressão de que o setor empresarial na Alemanha está ansioso para que uma política equivocada finalmente chegue ao fim? verfehlte Politik endlich endet? Das glaube ich schon. Das glaube ich schon und man würde sich da, also die verfehlte Eu acredito que sim. sollte enden, E a gente aber gostaria que das essa wird auch nicht política Russland equivocada sein, das wird chegasse ao China fim. sein. Mas aí não é só a Rússia que entra nessa história. A China também tem um papel, os Estados Unidos, claro, e vários outros países e temas. Eu penso, por exemplo, em questões de compliance e de ESG. Acho que é isso que muita gente gostaria de ver. E sobre a Rússia, muitos empresários, especialmente do setor médio, atuavam lá. Eles lamentam muito essa situação. Lamentam também, em parte, terem sido obrigados a sair, porque sentiram uma pressão, mesmo que fosse mais uma pressão percebida do que direta. Ja, weil es eingefühlter Druck war. Das würde ich schon so sehen, ja. Sim, eu vejo dessa forma. Existem, por exemplo, dentro dos partidos mais próximos do empresariado, como a CDU ou o FDP, forças que estão tentando influenciar uma mudança na política. Como o senhor percebe isso? Wie nehmen Sie das wahr? Ja, ich glaube, viele haben vielleicht auch Acho que muita gente acabou meio que desistindo. Quer dizer, de vez em quando aparecem situações, e cada um pode ter a opinião que quiser sobre isso, mas se não me engano, houve um convite de uma associação de empresários para um deputado da AfD, não lembro direito. Isso acabou tendo bastante repercussão na imprensa. E olha, não quero dizer que a AfD seja o único partido que defende um ponto de vista diferente. Mas, com certeza, é um partido que se posiciona de forma muito ativa contra essa guerra e que, claro, tem um certo apoio da população. Acho que é justamente isso que preocupa muitas empresas. Da haben viele Unternehmen auch Sorge vor, einfach, né? Wir hatten vorhin über US-Präsident Trump. A gente falou há pouco sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você disse, passos ousados em Anchorage, no Alasca, um encontro com Putin. E ainda no primeiro mandato, uma visita à Coreia do Norte. E você afirma que ele costuma agir de forma paradoxal. Isso é uma estratégia de caos calculado para alcançar resultados? Sim. Ergebnisse zu erreichen? Ja, also mit Sicherheit ist seine Politik eher transaktional zu betrachten. Sim, com certeza a política dele é algo que a gente precisa entender de forma mais transacional. E também é claro que ele mede a política pela atenção que certos temas recebem e que ele dá a isso um peso moral. Ele valoriza ou pune de acordo com isso. Agora, num mundo tão complexo, digamos assim, a pergunta que sempre surge é: com o Biden, teria sido diferente? Eu tenho certeza de que o conflito também teria continuado a escalar. Tenho certeza de que com o Biden, o conflito teria escalado ainda mais. Por quê? Porque as forças de inércia dentro do governo Biden eram muito mais fortes. E isso não é uma crítica, é só uma descrição da situação. Das ist auch jetzt gar kein Vorwurf, das ist einfach nur Zustandsbeschreibung. Ja, so. Und Trump hat natürlich da schon eine gewisse Friktion. E o Trump, claro, trouxe uma certa fricção para esse cenário. Com o jeito transacional dele, que ele aplica também nas relações internacionais, aquela ideia da teoria do louco, ele dá a tudo isso um toque muito pessoal. Por isso a gente fala em diplomacia de Trump e não em diplomacia dos republicanos MAGA. É algo específico dele. Com o Rubio seria diferente, tenho certeza, e com o J.D. Vance também. Talvez mais bem-sucedido, talvez não, isso eu não sei. Mas com o Trump é assim. Eu acho que ele cria possibilidades. Sim, ele cria possibilidades. E eu acredito que nós, como a terceira maior economia do mundo, pensando agora de uma forma mais realista, mais de política prática, temos poder simplesmente pela nossa força econômica. A gente poderia preencher espaços, construir confiança, fazer coisas que o Trump não consegue fazer. Tun kann, Vertrauen aufbauen, füllen. So, und jetzt denken wir wieder weg von dieser realpolitischen Sichtweise. E agora, vamos tentar sair um pouco dessa visão puramente realista da política. O que está faltando para a gente, na verdade, é o desejo de ter uma certa soberania sobre a narrativa. E quando eu falo em soberania, não quero dizer que a gente precise adotar uma outra perspectiva, mas talvez, ou uma perspectiva em que a gente diga, Putin é uma pessoa incrível, um grande líder, não é isso que precisamos avaliar. Pessoa, não precisamos julgar. Líder, um grande ocupante de um papel. Também não é isso o ponto. O que talvez devêssemos fazer agora é voltar a uma política guiada por interesses. Porque no fim das contas, tudo o que estamos defendendo agora, a gente só consegue sustentar
se continuar forte do ponto de vista econômico. Weiterhin volkswirtschaftlich stark sind. Quando o senhor vê que a política alemã fica aquém do que poderia, o senhor concordaria com a frase do satírico Wiglaf Drost: quando falta cérebro, costuma sobrar moral? Sim, acho que sim. É simples assim. Ja, doch schon. Es ist einfach. Wissen Sie, es ist einfach. Wir müssen uns nicht mehr mit Details Sabe, auseinandersetzen. é simples. Wir können A gente não den Kontext precisa mais se prender aos detalhes. Podemos deixar de lado toda a contextualização, esquecer completamente. Quando falamos de responsabilidade moral, ela é sempre algo muito ligado à cultura ou à pessoa. E aí recorremos a valores universalistas. Essa é a filosofia clássica do iluminismo alemão, que continuou depois inclusive com Habermas, e que do ponto de vista alemão faz sentido, pelo menos na minha opinião. Agora, são valores que nós mesmos não seguimos. Esse é outro ponto que ainda se soma a tudo isso. Do ponto de vista filosófico, pode até ser coerente, mas você tem razão. Muitas das coisas que cobramos da Rússia, nós mesmos não cumprimos. Ou simplesmente fechamos os olhos quando nossos parceiros americanos ultrapassam certos limites, como, por exemplo, na guerra do Iraque. Dinge dann überschreiten, wie zum Beispiel der Iran-Krieg, ja. Claro, o Friedrich Merz disse que não é o momento de criticar nossos aliados. Ja. Ja, und ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, wo E eu acho que esse é justamente um ponto em que muita gente na população hoje se sente perdida e vê a política como algo distante. E, na minha opinião, seria mais honesto dizer claramente: os Estados Unidos são nossos parceiros de aliança, e nós assumimos isso. Ou, como Schroeder disse na época, somos parceiros, mas não nesse caso. Acho que a política precisa usar uma linguagem mais clara. Ich glaube, da müsste man eine klarere Sprache finden. Claro, na política. O que o senhor acha do modelo da Espanha, por exemplo, de não conceder aos americanos o direito de sobrevoo? Ja, ich glaube, das ist konsequent. Das ist konsequent, weil Sim, Spanien, eu acho que isso é coerente. É coerente porque a Espanha, quer dizer, o governo espanhol, precisa cuidar dos seus próprios cidadãos e da sua própria estabilidade. E se eles decidem que esse é o papel da Espanha, com todas as consequências que isso pode trazer, como tarifas ou alertas de viagem para a Espanha emitidos pelo Departamento de Estado americano, então é coerente. Eu acho isso perfeitamente aceitável. No fim das contas, a Espanha é um país soberano. A soberania pode ser compartilhada, mas não precisa ser. Nesse caso, é uma soberania plena. E se a Espanha quiser agir assim, ela pode. Souveränität, die ungeteilt ist, und wenn Spanien das möchte, kann sie es tun. Moral na política internacional, isso existe mesmo. Ja, das ist auch eine gute Frage. Sim, essa também é uma boa pergunta. Eu acho que isso tem a ver, de novo, com a forma como o Estado se entende. Nós temos instâncias morais na Alemanha. Em caso de dúvida, isso pode ser a própria família, o pai ou a mãe em relação aos filhos, os avós em relação aos filhos ou aos netos. Temos as igrejas alemãs, temos, eu diria, muitas associações. Eu acho que deveríamos ser um sistema de equilíbrio. O Estado pode assumir certas posições, mas o principal interesse deve ser, claro, manter o Estado capaz de funcionar bem. Natürlich sein, den Staat leistungsfähig zu erhalten. So, das heißt jetzt aber auch nicht zwingend, dass man Isso também não quer dizer necessariamente que a gente deva dizer que todas as aventuras que acontecem pelo mundo são boas ou ruins, ou que a gente não deva se envolver de jeito nenhum. Mas é importante olhar para uma coisa: qual é a nossa própria imagem de nós mesmos? De novo, a gente só vai poder se dar ao luxo da moral se a gente realmente puder bancar isso. Se a gente continuar desacelerando a economia, se começarmos a pensar em bloqueios de energia ou coisas do tipo, a verdade é que a gente não é um polo de tecnologia da informação. A SAP é a única grande empresa do índice DAX que surgiu depois da reunificação, vinda da área técnica, da área de TI. Fora isso, não tem muita coisa. Da gibt's nicht viel anderes. Ja, wir leben von Siemens, wir leben von BMW, von Audi. Sim, a gente vive da Siemens, da BMW, da Audi, de todas essas grandes empresas, da Krauss-Maffei também, claro, e da Knorr-Bremse e de tantas outras. São empresas de engenharia. A gente produz, não produz commodities. Aliás, quase nunca fizemos isso, desde que existe a chamada oficina estendida na China. O que sustenta a gente é a liderança em inovação, e esse tem que ser o nosso entendimento, na minha opinião. E para isso, a gente precisa de parceiros. Às vezes, é até melhor ter boas relações comerciais,
porque quando temos boas relações, conseguimos influenciar nossos parceiros de outra forma. Basta lembrar, aliás, do Gerhard Schröder. Auch Gerhard Schröder. Die Amerikaner Os americanos dizem que estão exportando democracia e, como o destino costuma querer, acabam encontrando petróleo. Nós exportamos política externa feminista e voltamos de mãos vazias. Como o senhor avalia isso? Wie beurteilen Sie das? Ja, schwierig. Das ist halt eben so ein bisschen diese Planlosigkeit. É complicado. Isso é meio que um sintoma dessa falta de plano que eu percebo. Acho que os americanos conseguem traduzir um pouco da própria visão de Estado e da própria ideia de hegemonia em ações políticas. A gente não faz isso. Nem em ações políticas, nem econômicas. A gente simplesmente não faz. É disso que eu estava falando. Eu acho que a classe política segue o próprio rumo, enquanto a indústria alemã meio que só acompanha. Eu gostaria de ver uma integração mais forte entre as duas coisas. Ich würde mir eine stärkere Verzahnung wünschen. Ja, aber es gibt natürlich aber auch Karrierewege. Mas é claro que também existem caminhos de carreira que são limitados por aqui. Quer dizer, quando alguém ocupa um cargo, uma função dentro de uma associação, eu parto do princípio de que essa pessoa costuma ficar lá por muito tempo. Nos Estados Unidos, essas mudanças acontecem muito mais rápido. E isso não tem só a ver com mudanças políticas. Não, é também uma questão de mentalidade. Depois de 5 ou 6 anos, a pessoa quer fazer outra coisa. Aqui, a estabilidade é vista como um dos mais importantes. E culturalmente, nos Estados Unidos, isso é simplesmente diferente. In den USA einfach auch anders. Ja. Folgt A elite política alemã, nessa transição para um mundo multipolar, está realmente seguindo os interesses da Alemanha. deutschen Interessen. Não, não é isso. Ich glaube auch der Übergang zum Eu acho que a transição para um mundo multipolar ainda não está sendo realmente percebida. Na prática, ela já aconteceu. Mas, de fato, ainda se insiste na ideia de uma dominação mundial unipolar dos Estados Unidos. Führung der USA fest. Ja, man hält unter, ja, das ist jetzt interessant. Ja, ich glaube mal, Sim, ich glaube, mantém-se da essa die- posição. das Isso é interessante. Institutionsverständnis Eu acho que também aí entra a questão de como se entende as instituições. Disse que o poder econômico e o poder financeiro não são fatores centrais, que o importante é a estabilidade, gerada pela comunicação dentro das instituições. Mas, claro, existe um hegemon, e são os americanos, o excepcionalismo americano. Isso é inegável. E a Alemanha reconhece isso, de fato. Talvez nem sempre se fale abertamente, mas é assim. Quer dizer, a gente viu quantos presidentes e líderes da União Europeia foram até o Trump. Wie viele Staatspräsidenten, Staatsführer der EU zu Trump geflogen sind, ja, wie kleine Schuljungen und alle dann gesagt haben, wie toll er ist. Sim, aqueles garotinhos da escola, e todo mundo dizendo como ele é incrível, logo na primeira frase. E até foi meio simpático, na verdade, ver aquilo, porque era algo bem incomum. Mas sim, claro que dá para sentir. Eu acho que a transição para um mundo multipolar é rejeitada, mas ao mesmo tempo está acontecendo. Porque, por exemplo, quando Friedrich Merz vai para a África e visita países pequenos, que normalmente não teriam tanta atenção, e aperta a mão de ditadores, pois é, como ontem na Síria. Imagens absurdas, imagens realmente absurdas. E ainda por cima ele afirma, 80% dos sírios precisam voltar para casa. 80% der Syrer sollen, müssen nach Hause. Ja. Was muss sich aus Sicht O que precisa mudar na visão de um consultor de empresas, de um headhunter com experiência internacional na política alemã? in der deutschen Bom, Politik ändern? eu acho que a gente precisa entender. Ja, ich glaube, wir müssen verstehen, dass es, dass es natürlich, dass wir É natural que a gente faça parte de um contínuo. Todos nós. E não quero que isso soe como um sermão. Mas todos nós estamos aqui na Terra só por um tempo limitado. Vamos falar de forma mais concreta. A gente precisa entender que um Estado tem interesses e que o nosso interesse deve ser garantir que na nossa comunidade, no nosso município, na nossa cidade e assim por diante, dentro das nossas estruturas maiores, a gente consiga criar segurança, como aquela que nós mesmos já vivemos. É só isso que importa. E claro, sempre buscando o melhor relacionamento possível com os nossos vizinhos. in dem bestmöglichen Verhältnis mit unseren Nachbarn. Das hat hier was mit der Gemeinde Heidhausen zu tun, wenn ich Isso tem a ver com a comunidade de Heidhausen, quando eu estou em Bogenhausen. Aí já tem a ver com a cidade de Munique, dentro do distrito de Munique. Mas também tem a ver com a Alemanha, em relação à Polônia, com a Alemanha na Europa e com a Alemanha no mundo. E eu acho que isso precisa acontecer. A gente precisa ser concreto. dass es
E não dá pra... A gente precisa entender o que significa se colocar no lugar do outro. Minha liberdade termina onde começa a liberdade de outra pessoa. E a liberdade do outro também está na Polônia, também está na Rússia. E é assim que as coisas são. Polen und die ist auch in Russland und so ist das halt. Deutsche Politik folgt nicht A política alemã não segue os interesses da Alemanha, diz o consultor empresarial e executivo Dr. Oliver Kempkens. Muito obrigado por isso. Aqui no Contracorrente nós apresentamos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Fique com a gente. Música. verschweigen. Bleiben Sie dabei.